queria dizer a vocês que o sucesso da educação à distância hoje em dia é comprovado mundialmente, e no Brasil as avaliações do MEC sobre a eficácia e o sucesso da educação à distância, em comparação com o ensino presencial, estamos em vantagem, né? Eu sou uma professora jurássica e eu digo uma coisa: foi um grande desafio, né, entrar em contato e aprender a trabalhar com as diferentes ferramentas de mídia, de telecomunicações, etc. e tal, porque vocês, na maioria de vocês, é uma geração que já nasceu interativa, né? Mas para nós que estamos na educação há mais tempo, isso se constituiu um grande desafio. Gente, eu queria fazer uma colocação aqui, todo mundo pode ficar tranquilo, como a professora falou, a gente vai disponibilizar um laboratório com computadores, com monitor, então quem não tiver um computador em casa, a gente vai garantir esse acesso aí para todos vocês, tá bom? Vim tratar com vocês de um assunto bastante interessante. Eu vim aqui traduzir algumas coisas a vocês sobre aspectos práticos, né, para que vocês possam refletir e levar consigo individualmente no seu dia a dia. Quando falamos em ética, falamos na palavra grega ethos, que na verdade representa o modo de ser, né, o caráter, o comportamento, que é algo um pouco distinto, né, do que nós denominamos de moral. A moral, na verdade, ela consiste num conjunto de normas, a obediência a normas, a obediência aos costumes, a obediência a mandamentos culturais, religiosos, a mandamentos sociais, e obviamente que ética, né, abrange também a moral. E quando falamos em ética, é importante colocar que o comportamento ético, nós devemos buscar o quê? Um bom viver, ou seja, um comportamento que possa ser efetivo no meio social. Fiz uma pergunta em São Paulo várias vezes, em vários lugares que eu fui, e que eu vou repetir aqui. As senhoras e os senhores aqui presentes, quantas vezes os senhores e as senhoras estiveram presentes em alguma sessão da Câmara Municipal do Rio de Janeiro? Por favor, levante a mão. Muito bem, está ótimo. Ótimo. Um número sensacional. E é exatamente esse número que nós verificamos em todo lugar que eu vou. Quantas vezes os senhores já foram à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro para fiscalizar o trabalho dos seus deputados? Levante a mão, por favor. 2, tá bom, está melhorando. Nós tivemos, obviamente, dentro dessa perspectiva, também um outro caso, que nós todos temos responsabilidade. Eu vou trazer um, mas na verdade isso se repete no Brasil inteiro, o tempo todo, que é exatamente o poder que se exerce a respeito do superfaturamento de obras no Brasil. Eu atuei, e aí eu vou contar o caso e dizer o resultado, que eu fiquei absolutamente escandalizado. Nós fizemos uma investigação da Avenida Águas Espraiadas, é uma avenida em São Paulo, que hoje leva o nome do jornalista Roberto Marinho, que deve estar se remoendo no túmulo, que é o dono da Rede Globo Televisão. E quando fizemos a investigação, verificamos que era uma obra superfaturada, custou para os cofres do Estado, né, do município, 800 milhões de dólares. Uma obra que, na verdade, valia 200 milhões de dólares, ou seja, 600 milhões de dólares de superfaturamento. Nós precisamos de um choque de realidade. Esta minha palestra é, na verdade, para dizer, mas Blatt, tudo isso que você disse nos deixa desesperançosos. Será que há solução? Ah, sim. Na transformação de cada um de nós, na busca, né, da construção de um país mais justo e digno, dizendo não para essas coisas. Vocês querem a pirataria? Ok. Vamos imitar? Vamos. Vamos imitar o bem, vamos imitar as coisas boas, vamos imitar os bons exemplos.
A gente precisa começar a ter uma transformação de dentro para fora. Se a gente não começar a fazer isso nas nossas casas, nos nossos lares, vão continuar vendo os casos de violência doméstica, vamos continuar vendo os casos de bullying, vamos continuar vendo os casos de pedofilia. Que é exatamente o que? A pedofilia, por exemplo. O pedófilo só se aproxima da criança e do adolescente porque os pais não estão presentes, porque os pais não percebem a modificação, a transformação da sua conduta. A droga só entra nas nossas casas exatamente porque nós não percebemos, e quando percebemos já é tarde demais. Esse isolamento, esse egoísmo, essa coisa de olhar para o próprio umbigo, todos nós fazemos isso. E se cada um de nós não fizermos um pouquinho na construção de um país mais cidadão, mais ético, certamente não teremos um futuro melhor. Eu espero, sinceramente, que com essas palavras a gente possa efetivamente começar aqui, depois da palestra, suscitar o debate. Mas o que é possível fazer? O que é possível modificar? O que é possível transformar? Cada um certamente tem a resposta. Muito obrigado. Seguinte, nós vamos falar sobre esse tema, vamos falar sobre essa palavra, na verdade, que é a palavra protagonista. Todos vocês já ouviram essa palavra de alguma forma, normalmente no teatro, televisão, cinema, né? Por exemplo, quem que é protagonista da novela das 9h30? Hã? Ah, lá, tá ligado, hein? Lázaro Ramos, o pegador, né? Hã? Bom, então vocês entendem essa palavra protagonista. Nós vamos trabalhar com essa palavra e com esse subtítulo aqui, ó. O ser interessado é o ser interessante, que está muito alinhado com o que o Dr. Blatt falou. A partir do momento que nós começamos a nos interessar pelas coisas, é muito natural que essas coisas, essas pessoas, a sociedade, comece a se interessar por nós também. Isso é um jogo de espelho, na verdade. Não adianta você acordar com uma cara toda amassada e olhar no espelho e falar que você está linda, né? Não é uma verdade. Ou lindo. Nós estamos amassados. É a mesma coisa o que acontece no nosso dia a dia. A partir do momento que a gente começa a olhar para as coisas com um olhar mais interessante ou mais interessado, essas coisas, essas pessoas vão começar a olhar para a gente com outro olhar também. Enquanto você está sofrendo pelas tragédias que não são tragédias, não dá tempo de você pensar em ser protagonista na vida. Não dá tempo, porque você é um desgraçado, você sofre pra caramba. Ô pessoa miserável, não é verdade? Tudo que tem para acontecer no mundo acontece com você. Não é você, tá? Com qualquer um. Não é? Tem gente que é assim, não. Tudo que acontece no mundo acontece comigo. Quando eu comecei a trabalhar em um hospital, como voluntário, daí eu comecei a pensar, acho que não acontece tudo comigo. E para a gente encerrar de verdade, eu quero deixar uma bússola para você, que também está dentro de um outro filme muito bacana, que chama-se Antes de Partir. Não sei se alguém assistiu. Antes de Partir é um filme com Morgan Freeman e o Jack Nicholson. É um filme muito legal, que tem muito a ver com a área de vocês, que é a saúde, né? Dentro do filme eles contam várias histórias, e uma das histórias é uma lenda egípcia, que fala o seguinte, que quando os egípcios morrem, eles vão lá para o reino dos egípcios, sei lá onde fica, para o céu, que lá eles recebem duas perguntas. E as duas respostas têm que ter sim. Caso contrário, eles vão para a catacumba das pirâmides, sei lá para onde eles vão. E quando nós vimos essas frases, tem muito a ver que nós nos façamos essa pergunta todos os dias antes do nosso último suspiro, para dormir, obviamente. E essas perguntas são as seguintes. A primeira delas, você encontrou alegria no seu dia hoje? E a segunda, o seu dia gerou alegria a alguém?
E isso não tem nada a ver com encontrar o piadinha de plantão, mas tem a ver com você aprendeu alguma coisa, você conseguiu ensinar, você conseguiu ajudar alguém hoje. E vocês têm a oportunidade, talvez muito mais do que outras pessoas, de ajudar e gerar alegria todos os dias. O dia que eu consigo gerar alegria a alguém, de uma forma construtiva, naturalmente eu encontro alegria no meu dia. Eu estou falando isso, eu. Cada um vai encontrar o seu modo para isso. E caso você, num dos dias, vai acontecer, você fale não para as duas, olha que legal você ter a oportunidade de no dia seguinte acordar vivo e poder rever essas coisas, para fazer que as respostas sejam sim no final do dia.